Bom dia, olha a gente aqui de novo para mais um devocional. Começar o dia com foco em Deus, com foco no Senhor, porque Ele que há de prover tudo aquilo que a gente precisa para esse dia. E se Ele permitiu que a gente abrisse os olhos, que a gente estivesse de pé, que a gente estivesse aqui, já, juntos, é porque Ele tem algo muito especial para esse dia. Ele tem algo muito bom para nós e que a gente possa usufruir daquilo que Ele tem pra gente, tá bom? Pai, fala conosco, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia, por nossas vidas. Senhor, abençoa e guarda, Senhor, a mim, essa pessoa que está assistindo. Dá-nos, Deus, o entendimento através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a aplicarmos em nossas vidas, Pai, conforme a Tua vontade. Abre os nossos olhos para a Sua verdade, ajuda-nos a aplicarmos a Sua verdade em nossas vidas, Senhor, e andarmos conforme a Sua vontade. Transforma-nos, Deus, de dentro para fora. É em nome de Jesus, o Seu Filho amado, que te pedimos e agradecemos. Amém. A gente está avançando, hein? Hoje é 8 de dezembro de 2022 e nós vamos para o capítulo 8 de Provérbios. Título: O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando e o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é o melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou, como o princípio de seu caminho. Antes das suas obras antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou, como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença.
Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Obrigado, Senhor, por tua real presença, pelo teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor. Não tem sentido nenhum eu tirar isso do vídeo, porque é isso que acontece quando a gente se derrama na presença de Deus, quando a gente chega que nem criança, sem resistência, sem armadura, sem desconfiança. A gente simplesmente chega em Deus e aceita tudo que Ele é, e Ele é maravilhoso. Amém? Vamos agora falar sobre esse texto que eu achei assim maravilhoso. Aqui diz sobre a criação da sabedoria. A sabedoria está ligada ao que é justo, ao que é reto. Então, uma pessoa que pratica o mal, uma pessoa que é perversa, uma pessoa, enfim, que não segue os princípios de Deus, ela não está sendo sábia, né? Então, a sabedoria, ela não é, por exemplo, como enriquecer, como, sei lá, ganhar discussões, ganhar todos os processos que eu tenho. Não é só sobre isso, não é inteligência, não é só sobre isso. Mas está totalmente ligado a você estar ligado a Deus, porque Salomão, ele podia ter pedido qualquer coisa para Deus, mas ele pediu sabedoria, e Deus achou o máximo, né? Porque ele podia ter pedido muitas coisas, e com isso que o Salomão pediu, Deus deu tudo que ele queria, né? Também fez ele, né, o homem mais rico e tudo. E se vocês conhecem o Tiago Negro, ele fala sobre investimentos, finanças, enfim, né, dinheiro. E ele disse que ele começou a ler a Bíblia, começou a ler Provérbios, porque ele queria instrução de como ficar mais rico. E a gente vê hoje ele aí falando de Deus, né, falando de Jesus, porque ele realmente encontrou a verdadeira riqueza, né, que diz aqui, né, que é no versículo 11, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Né, no 10, prefiro a minha instrução à prata e o conhecimento a ouro puro. Ou seja, nem toda a riqueza material desse mundo ela é melhor do que ser sábio. E o Tiago, ele encontrou Deus, ele encontrou Jesus, e depois que ele encontrou, ele viu que realmente o dinheiro não é tudo aquilo. E aí ele está entendendo, né, ele está no processo de transformação. Que antes ele falou que também que queria dar todo o dinheiro que ele tinha, e depois ele viu que não é assim. Deus vai usar ele no que ele faz, né? Mas ele encontrou, ele foi buscando dinheiro e ele encontrou a sabedoria. E ele foi alcançado por Deus, né? Desde a criação, não havia abismos, não existiam fontes de águas. Quando ele estabeleceu os céus, né? Aqui descreve, né? Tudo como Deus fez. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Já parou para pensar nisso, que a água tem um limite, né? Por que a água não viola, né? E quando viola, também está na permissão de Deus, mas Deus colocou ali um limite. Aqui diz que era seu arquiteto, dia a dia eu era seu prazer, e ele me alegrava continuamente com a sua presença, né? E assim, Deus, ele nos alegra com a sua presença. Deus é maravilhoso. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. O favor de Deus, né? Os favores a gente não merece. A gente não merece nada. E aí é que a gente
depois que entende, passa a amar esse Deus que é maravilhoso, porque a gente não merece nada. Nada, nada, nada. Mas ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele veio ao mundo, deu a vida por nós, ainda assim Ele podia ter dado a vida e ido embora e falado, pronto, agora se vira, mas não, ainda assim Ele continua andando com a gente, continua nos ajudando, continua nos dando favor, né? Aí diz aqui no 36, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte. Deus é vida, Deus é sabedoria. Bom, eu tô muito feliz de você estar aqui comigo. Que Deus nos abençoe, né? Vamos terminar com uma oraçãozinha, tá? Senhor, obrigado. Cada dia o Senhor está nos dando porções, Senhor, de sabedoria. Ajuda-nos com o seu entendimento. Mostra, Senhor, pra gente a sua verdade. Dá-nos a revelação da tua palavra através do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a aplicarmos tudo isso em nossas vidas, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos. Abençoa, Senhor, não só a minha casa, mas essa pessoa que está assistindo, a casa dela. Que todos nós possamos ter uma sede insaciável, Senhor, de te buscar. Que todos nós possamos, todos os dias, a todo momento, bater a sua porta, Senhor, clamando por tua misericórdia. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós, se possível, Deus, seu favor e graça. E que acima de todas as coisas, Pai, que a tua vontade prevaleça sobre nossas vidas, porque a tua vontade é perfeita. Livra-nos de acreditarmos em mentiras. Ajuda-nos a estarmos com os pés cravados na verdade, que a verdade é o Senhor. Em nome de Jesus, seu Filho amado, Senhor, que te pedimos, te agradecemos e que te entregamos o nosso dia de hoje também, Senhor.